Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e eu tô fazendo esse vídeo, se você não me conhece, eu tô fazendo esse vídeo porque eu passei pra trabalhar na Disney agora no final do ano, no ICP, International College Program, e eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu passei muita gente veio me perguntar, meu, o que é isso, né? Tipo, como assim você passou? Que programa é esse? Que intercâmbio é esse? Como você fez isso e tal? E, tipo, muita gente mesmo me perguntou, então eu falei, meu, vou fazer um vídeo, porque no YouTube tem vários vídeos desse processo e eles me ajudaram horrores, assim, na hora que eu decidi fazer isso. E tinha muitos vídeos e tudo que eu sei sobre o processo eu sei por causa dos vídeos. O pessoal filmou tudo que aconteceu, tipo, desde o processo até o dia que voltou de lá. Então eu falei, vou fazer isso também, vou fazer isso, vou ajudar as pessoas, né? E aí, bom, o que é esse processo? É um intercâmbio de trabalho da Disney, que dura de 2 a 3 meses, e ele é todo feito pela STB, a agência de intercâmbio. E você trabalha na Disney no final do ano, de novembro a fevereiro, depende da sua data, são várias datas de embarque. E os pré-requisitos são: você tem que ter mais de 18 anos, você tem que estar matriculada numa faculdade reconhecida pelo MEC, e você tem que falar inglês fluente. Isso é um pré-requisito, mas na verdade você não precisa falar inglês fluente. Você precisa falar inglês bem, você tem que se fazer entender e tem que entender a maioria das coisas que te falam, mas não precisa ser um inglês, nossa senhora, maravilhoso, morei lá a vida inteira. Não, não precisa. E, como eu falei, isso é um intercâmbio de 2 a 3 meses e o processo todo feito pela STB. São duas fases. A primeira é uma palestra e depois tem uma entrevista com o pessoal da STB, que é treinado pela Disney, é em inglês, mas é com o pessoal da STB. E se você passar nessa primeira, tem uma segunda fase que aí é com o pessoal da Disney mesmo. São os recrutadores da Disney que vêm pro Brasil te entrevistar se você passou. E o que você pode ser na Disney? Que trabalho é esse que você vai fazer? Tem várias posições. Você pode ser o que eu vou ser, que é o mais legal. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que ia ser isso, porque eu queria muito, assim, era o que eu mais queria. E você não escolhe, viu? Você não escolhe. Você fala as suas 3 primeiras opções, eles vão te perguntar por quê e tal, mas na verdade eles vão ver se você tem o perfil disso que você quer. Se você não tiver, eles acharem que você não tem, vão falar, não, pronto, você vai ser isso aqui, eu quero que seja isso, acabou. E eu queria muito ser Character Attendant. Por quê? Character Attendant. O que é Character Attendant, né? Character Attendant é aquela pessoa... Que nome complicado, né? Character Attendant. Mas enfim, é aquela pessoa que fica com o personagem. Sabe o personagem na Disney, lá nos parques, que você vê ele e tem uma pessoa sempre do lado dele? Eu vou ser essa pessoa. Ela fica com ele, ela ajuda a formar fila, ela ajuda a tirar as fotos, ela ajuda no caderninho lá de autógrafo, né? E eu vou ser a voz do personagem, porque o personagem não fala, a maioria deles, né, gente? Eu sei que princesa fala e todas essas coisas aí. E eu vou ser a voz dele, eu vou ajudar na interação com os guests, que são as pessoas que vão. E eu achei muito legal. Eu coloquei como minha primeira opção e eu caí nela. E agora eu vou tentar falar as outras um pouquinho mais rápido, senão esse vídeo vai ter muito tempo. Ah, e eu queria dizer que eu filmei várias coisas do meu processo, só que eu perdi a maioria delas. Mas eu tenho algumas e aí eu vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui, em algum lugar, pra vocês verem várias partes, né, do processo todo, porque é um processo muito longo, dura muitos meses, entendeu? Dura muitos meses. E é isso, muito legal, eu acho que vocês vão gostar de ver, porque é isso aí. O que mais que você pode ser? Porque, né, eu me enrolei nessa parte. Character Attendant, que é o que eu vou ser, era a minha primeira opção. Minha segunda opção era Attractions. Attractions é basicamente quem fica nos brinquedos da Disney. Aqueles brinquedos super legais, você fica na porta, pegando Fast Pass, colocando as pessoas no carrinho, tirando as pessoas do carrinho. Muito legal, queria ser isso, segunda opção. Terceira opção, eu tô falando as minhas, depois eu falo o resto. Merchandising é quem fica nas lojinhas da Disney. Tem coisa mais legal do que lojinhas na Disney? Não tem. Aí eu queria muito ficar lá também, era uma opção muito legal. E você fica no caixa, repõe estoque, essas coisas, ajuda as pessoas, muito legal. E agora as outras, essas eram minhas 3 primeiras opções. E aí tem as outras opções, que tem Custodial, é quem limpa o parque, mas não aquela limpeza pesada de, meu Deus do céu, vou morrer, não. Tudo bem, é pesado também, mas a limpeza mesmo, assim, é feita durante a madrugada por uma equipe. Essa que a gente pode ser durante o dia e ela é mais de boa. Você tem que manter o parque limpo, manter sua área limpa, mas isso significa que você vai limpar vômito e todas essas coisas, e banheiro e... Sim, mas é um trabalho legal, eu seria também. Tem Costuming, que é quem fica, tipo, no armário da Disney, cuidando das fantasias, dos uniformes, e lava, e passa, dá pra pessoa, e passa, e enfim... Você pode ser personagem, você pode ser performer, só que você não pode ser personagem que mostra o rosto.
porque brasileiros não podem ser, tipo, princesas, porque princesa fala. E imagina, você vai falar com uma criancinha e aí ela fala com você, você não entende o que ela fala, ou você fala com sotaque, ela fala, tipo, o que é isso aí, minha filha? Essa princesa não tem sotaque, não. Aí você não pode ser isso, mas você pode ser Minnie, Mickey, Olaf, você pode ser o Olaf. E que mais? Você pode ser Quick. Quick é quem fica nos restaurantes, fast food, normalmente. E é o que mais tem vaga. É o que mais o pessoal vai todo ano. Se bem que esse ano Attractions é o que mais teve. Enfim, essas são as posições que você pode ter. E quanto a gente ganha? Muita gente me perguntou isso. A gente ganha $10 por hora. E tem no mínimo 30 horas semanais de trabalho. Você ganha no mínimo 30 horas. Todo mundo fala que ganha mais, mas no mínimo a Disney te garante 30. Se você trabalha mais de 8 horas seguidas, você tem um intervalo menor que 8 horas entre um shift e outro, eu não sei direito isso porque eu ainda não fui, mas aí você passa a ganhar 15 em vez de 10, mas enfim. Você mora num condomínio da Disney, que eles têm 4 condomínios para funcionário, você mora em um desses, você não escolhe com quem ou onde você mora, mas você mora em um desses e paga o aluguel semanal. E tá, agora vamos às etapas do processo, que esse vídeo já está ficando muito longo. As etapas do processo. Como eu disse, são 2 entrevistas. A primeira fase é uma palestra. Você tem que se inscrever na palestra pra você conseguir fazer entrevista. Se você não vai na palestra, você não pode fazer entrevista. E é uma palestra que... Aqui em São Paulo tiveram 3 no mesmo dia. E tem 500 pessoas por palestra, pra vocês terem ideia do quanto. E tem em todo o Brasil a palestra, não é só em São Paulo. Teve esse ano em BH, Florianópolis, mais alguns outros lugares que eu não me lembro. Mas são várias palestras em vários lugares do país. E são muito cheias, muito lotadas. E as inscrições acabam assim em 1 minuto, 2. No site da SCB eles liberam, tipo, ó, a gente vai liberar a inscrição no dia tal, às 8 da manhã. Você tem que estar lá 7 da manhã. Porque a hora que liberar, você tem que voar pra fazer essa inscrição, porque acaba muito rápido. Fiz um videozinho sobre isso aqui, ó. Olha isso, são 8h10 da manhã e já tá esgotado às 3 de São Paulo. Já tava 8h05, a das 10 e a das 3 da tarde já tava esgotada, gente. Em 10 minutos esgotaram todas de São Paulo, deixa eu ver. E uma de Florianópolis. Eu me inscrevi na das 10 de São Paulo, 10 da manhã de São Paulo, e acabaram as inscrições, as vagas, em 5 minutos, 3 minutos, sei lá. Então você tem que estar bem ligado nisso. E aí, ok, chegou o dia da minha palestra, eu fui. É uma palestra que eles explicam, o pessoal da SCB explica tudo do processo. Só que se você vai nessa palestra, é muito bom que você já saiba tudo. Já vai sabendo tudo. Vê esse vídeo, vê o outro vídeo, tem vários canais legais no YouTube. Entra no grupo do Facebook, chama Futuros Disney Cast Members do ano que você vai tentar. E aí já vai sabendo tudo, sabe? Porque é muito perto das entrevistas. Tem gente que faz entrevista no mesmo dia, se você for de fora do estado. Tem gente que vai fazer no mesmo dia. Tipo, não teve entrevista e palestra no seu estado, você vem pra São Paulo pra fazer aqui, você tem prioridade, você faz no dia a sua entrevista. Ou seja, é bom que você já saiba tudo, não deixa pra saber na palestra. Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 4 de junho. Eu tô inscrita na palestra das 10, então são 7h30 agora. Eu vou sair de casa já já. E é isso. Eu tô na primeira, provavelmente não vou fazer entrevista hoje, 99,9% de chance de eu não fazer hoje, porque eu sou daqui de São Paulo. Mas a gente vai preparado, né? Porque se acontecer alguma coisa, tô pronta. Mas provavelmente não é hoje, mas eu vou tentar filmar lá também e mostrar tudo aqui. Beijo. Esse é o lugar da palestra. Não tem ninguém quase ainda. Tem um Mickey ali, só não dá pra focar direito. Orelhinhas do pessoal da SCB. E é isso. Aí tá, as entrevistas da primeira etapa são com pessoas da SCB, que são treinadas pela Disney, mas em inglês também. E é em dupla ou trio. A minha foi em dupla. E ela fez perguntas básicas, tipo, por que você quer trabalhar na Disney? Porque a Disney deve te contratar, se eu já fui pra fora, se eu já morei fora, como eu aprendi inglês, o que eu queria ser na Disney, umas coisas assim. Foi bem ok, mas eu saí de lá querendo morrer, achando que eu tinha ido muito mal. Mas deu tudo certo no final. A gente recebe depois, acho que de um mês e meio, acho que um mês, eu não sei, o resultado. Você entra lá no login da Disney e tem 3 resultados possíveis: aprovado, reprovado e stand-by. Stand-by é a lista de espera. Só que, esse ano, ninguém que ficou na lista de espera passou. Foi o primeiro ano, acho, que só passou realmente quem foi aprovado de primeira lista de espera, ninguém passou, não sei porquê. E aí, ok, você vai pra segunda fase.
quando você passa na primeira, tem uma série de coisas que você tem que preencher pra segunda. E aí você preenche um application muito grande, manda um monte de documento pra Disney, não sei o que, não sei o que lá, e marca a sua segunda entrevista. Tem uma semana inteira que os recrutadores da Disney vêm pra fazer com você as entrevistas. Tem de segunda a sexta. Eu fiz na terça. Eu queria nos primeiros dias, porque falam que as vagas pro que eu queria ser acabavam muito rápido. Então eu falei, eu quero na segunda. Só que quando eu entrei pra marcar, não tinha mais na segunda. Aí eu fui na terça, 10h30 da manhã, acho que foi. E aí, ok. Cheguei lá. Ah, não. Cheguei lá nada, porque tem um vídeo aqui que eu contei tudo isso, porque esse vídeo ainda tem. Então assiste aqui. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia da minha segunda entrevista. Agora são 9h10 da manhã e a minha entrevista é às 11h30. Só que eu tenho que estar lá às 11h, então já tô pronta, já tô saindo de casa já. E vai ser lá no World Trade Center, que é bem longe da minha casa, por isso que eu tô saindo agora. E é isso. Aí vamos ver, eu conto depois como foi. Muito ansiosa e nervosa, mas tudo bem. E a gente tinha a semana inteira pra marcar as entrevistas, segunda a sexta. Aí abria no site da Disney, a gente escolheu o melhor dia, o melhor horário. Aí eu escolhi hoje. E é isso. Depois eu conto mais. Oi, gente, tudo bem? Eu tô gravando no carro porque senão eu vou esquecer as perguntas. Eu fiz a minha entrevista com a Regina. Eu cheguei bem antes do que eu tinha que chegar. Cheguei 1h e pouco antes, só podia subir com meia hora de antecedência. Aí tá, eu fiquei lá esperando, tava um pouco atrasado. Fiz 2 amigos falando nisso. Não lembro o nome deles, só lembro da menina, gente, eles eram muito legais. E aí demorou muito, aí a Regina me chamou. Eu falei, ai gente, a Regina, né, tem uma fama de ser, tipo, difícil e tal, aí ok. Aí ela foi conversando comigo numa boa sobre o trânsito, o tempo, de onde que eu era e tal, tipo, pra quebrar o gelo, assim, umas coisas mais de boa. Aí ela perguntou como que eu soube do programa, aí eu falei, citei meu intercâmbio, ela perguntou do meu intercâmbio, perguntou como seria morar com pessoas de outras nacionalidades, né, conviver com pessoas de outros países e tal. Depois ela perguntou sobre meu emprego, que eu trabalhava no Outback, perguntou do Outback, perguntou como lidava com algumas situações, perguntou também a minha primeira opção de role, que era Character Attendant, e aí ela pediu pra eu definir o que era o trabalho de um Character Attendant, e por essa eu não esperava, mas tudo bem, foi tranquilo. Aí perguntou se eu tivesse que fechar uma fila, como que eu faria, Aí ela perguntou minha segunda opção, que era Attractions. Aí ela fez umas perguntas de Attractions sobre safety, como que eu garanto a safety do guest numa ride. Perguntou a minha favorita, falei que era a Montanha-Russa do Aerosmith. Aí ela foi perguntando sobre essa ride, né? Eu sei que a gente não pode cair lá. Brasileiro não pode cair nessas montanhas-russas assim, porque o treinamento é muito pequeno pra gente nesse tempo, né? Aí eu virei e falei, mas eu prefiro Character Attendant. Aí ela falou, Character Attendant é muito legal. Então ela falou, o problema é que só tem 10 vagas de Character Attendant e, tipo, 300 de Attractions. Aí eu virei e falei, não, eu sei, mas assim, só tô dizendo, né, tipo, o que eu gostaria mais. Ela falou, não, eu vou tentar, tipo, dar o que todo mundo prefere, só que é difícil, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. Aí ela perguntou de Attractions, depois ela perguntou como eu descobri o programa, não sei se eu já falei isso. Por que eu queria fazer o programa. Perguntou... Eu acho que foi só. Aí no final, mas é que a gente ficou conversando, tipo, foi muito tranquilo, sério, tipo, ela ria e tal, uma boa. Aí, no final, ela perguntou se eu queria fazer alguma pergunta, e eu falei que não queria fazer uma pergunta, mas que se eu podia falar uma coisa. Ela falou que sim, aí eu falei, tipo, me vendi lá, né, galera? Falei minhas qualidades, falei que sou muito flexível. Aí ela virou e falou, eu agradeço muito por você ter falado que você é muito flexível, isso é muito importante pra gente saber, não sei o que, não sei o que lá. Aí foi isso. Aí ela falou que foi muito bom me conhecer. Ela fala isso pra todo mundo, obviamente, mas né, a gente sonha alto. Aí foi isso, aí acabou. Aí agora eu demorei 3 horas pra achar meu carro no estacionamento, mas tá tudo certo. Estamos indo pra casa e agora dia 31 sai o resultado. É isso, beijo. Isso mesmo. E aí foi isso. Aí eu esperei uma semana pra receber o resultado, foi muito rápido. E o da segunda entrevista vem em ondas por e-mail, não é no login. E aí não vem tudo de uma vez, porque a Disney quer testar o seu coração, entendeu? Ela não fala assim, vamos mandar tudo aqui de boa, não. É tipo, vamos mandar um pouquinho pra fulana saber que chegou pra fulana e ela ainda não passou. Deu pra ela ficar achando que ela não passou. E começou a sair lá por volta das 9 da manhã, eu só recebi 2 da tarde, então imaginem, eu recebi acho que na 12ª onda.
E eu já tava, né, aceitando que eu não passei, que não era pra ser, e eu ia tentar ano que vem de novo. E aí eu recebi lá que eu passei pro que eu queria, e eu fiquei tipo, minha Nossa Senhora, né, não pode ser real. E aí é isso, e aí você tem tantos dias pra aceitar, se você quer o emprego ou não, quem que não aceitaria, não é mesmo? Aceitei lá, aí você tem que pagar umas taxas que... Você tem que pagar as taxas das suas 2 primeiras semanas de acomodação, porque você não vai estar trabalhando nem recebendo ainda. Então, você vai estar em treinamento, então você tem que pagar antes. Aí já pagou isso, tem que pagar taxa de antecedentes criminais, que a Disney pede pra STB fazer. Tem que fazer um seguro-saúde, da Disney também. Então, esses são os gastos. E você paga a sua passagem, obviamente. Mas, é isso. Eu pretendo fazer outros vídeos lá, mostrando como é tudo, tipo, como é o dia a dia, como é o trabalho. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, porque eu gostei muito disso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Muito legal mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Beijos e até mais. Beijocas.